Você sabia que Gênesis 24 não é apenas uma história para um casamento, mas é na verdade uma tipologia e um retrato sobre a graça de Deus? E a primeira tipologia que nós encontramos em Gênesis 24 é a do patriarca Abraão. O patriarca Abraão, ele está sendo uma tipologia e apontando para o próprio Deus Pai. Abraão, ele governa, ele tem autoridade, ele planeja e orquestra todas as coisas e ele manda o seu servo para buscar uma noiva para o seu filho. Da mesma forma, Deus Pai, ele planejou desde a eternidade a redenção e a formação de um povo para o seu filho. A igreja, ela não nasce por conta própria, mas ela existe porque o Pai decidiu dar uma noiva para o seu filho. O outro personagem é Isaac, que está apontando para Jesus Cristo. E um detalhe muito impressionante, que a última vez que Isaac ele aparece na narrativa bíblica foi em Gênesis 22, onde ele foi no Monte Moriá apresentado como um filho oferecido em sacrifício. Logo depois disso, Isaac ele desaparece de cena e nós vemos que ele só volta novamente no final do capítulo para se encontrar com a sua noiva. Da mesma forma, Jesus Cristo, após a sua morte, após a sua ressurreição e ascensão, Jesus ele está fisicamente ausente desse mundo enquanto a sua noiva está sendo preparada para ele. Nós vemos também um outro personagem que ele é uma tipologia do Espírito Santo. E esse personagem é, na verdade, o servo que Deus comissiona com essa missão de encontrar uma noiva para o seu filho. Nós vemos no capítulo que o servo ele não é nomeado, ele não tem nome nenhum, exatamente como o Espírito Santo. Sem nome, mas com muitas características. Esse servo, ele era alguém obediente e discreto. Alguém que obedeceu toda a vontade do seu Senhor, de Abraão, dessa tipologia do Pai, ele vai fazer a sua missão. E este servo discreto, ele não busca orgulho ou méritos próprios, ele não busca falar de si mesmo, mas a sua missão é encontrar uma noiva para entregar ao seu noivo. Esse servo, durante a peregrinação dele com Rebeca, que é uma representação da noiva de Cristo, ele fala sobre o noivo que estava a esperando. Nesse período de peregrinação, ele fala coisas boas a respeito de quem ele era, das heranças do seu pai, ele conduz a noiva até o filho, e é exatamente essa a obra do Espírito Santo em nós. Ele nos conduz e nos prepara para o encontro que nós teremos com o noivo, em caráter, em santidade, sendo aperfeiçoados cada vez mais, para que estejamos prontos para sermos recebidos pelo nosso amado. Uma outra tipologia muito importante também é Rebeca, que Rebeca aqui ela está apontando para a igreja. Ela nunca viu Isaac, ela nunca havia visto o filho, ela nunca havia se relacionado com ele, mas ao ouvir o testemunho do servo, ela crê e ela decide partir. Pergunta para Rebeca: irás tu com este homem? E a resposta dela é: irei. E esse é o chamado do evangelho para as nossas vidas. E a igreja, ela ama um salvador, um amado, alguém prometido a um casamento que ela nunca ouviu fisicamente, que ela nunca sequer ouviu com seus próprios olhos. Rebeca deixa sua casa para pertencer ao filho da promessa. Da mesma forma, a igreja, os fiéis, os cristãos, os discípulos de Cristo, eles abandonam a sua vida, o seu antigo modo de viver, o mundo e todas as coisas que nele há, para seguir a Cristo, para vivermos em total harmonia com o Santo Espírito que nos prepara para o dia do encontro com o nosso amado. E o melhor de tudo é que depois desta pergunta do servo, você irá com esse homem? E então Rebeca, que a igreja ela responde: eu irei, deste chamado do evangelho, é que nós vemos uma longa peregrinação de Rebeca como o servo enviado pelo Pai. Nós vemos esta longa peregrinação da igreja com o Espírito Santo, onde ela é guiada pelo servo, e durante toda esta jornada, Isaac, que era o filho prometido, ele ainda continua invisível.
E isso retrata a vida cristã. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pelos nossos instintos ou impulsos carnais. Nós ainda não vemos Cristo face a face, mas nós caminhamos na expectativa do encontro. Nós vivemos segundo a esperança desse encontro que nós teremos com Ele, porque se Ele nos disse, Ele é fiel para cumprir. Porque essa promessa, ela é uma fonte segura, e durante esta jornada, o Espírito Santo, o servo, ele fala sobre a herança do Pai, sobre os benefícios do Pai, sobre o Filho da promessa e tudo aquilo que havia sido prometido para ele. Agora, da mesma forma, a Rebeca se tornaria coparticipante de tudo isso. Da mesma forma, o Espírito, ele está nos instruindo, ele está nos tornando cada vez mais semelhantes ao Filho, ele está nos preparando para o momento desse encontro, e é esta esperança que nos move em direção a essa missão e esse propósito. E agora, o mais importante que vem no final desse capítulo é o encontro de Rebeca, da igreja com Isaac, com o seu noivo, com o seu amado. É o momento em que Isaac, ele reaparece na cena. Lembrando que a última vez ele apareceu no Monte Moriá, no Monte do Sacrifício, fazendo uma tipologia ao sacrifício do filho na cruz. E agora, durante todo esse tempo, isso significa que ele virá uma segunda vez para buscar a sua igreja. Ele virá para se reunir com a sua igreja estará com ele para todo sempre. É por isso que Gênesis 24 não fala apenas sobre um casamento, mas sobre um retrato e uma tipologia da graça de Deus, que foi operada em Cristo. A missão do seu servo discreto e obediente, o Espírito Santo, está preparando um povo, a noiva apaixonada e devota para se encontrar com o seu amado.